Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Niterói. Eu quero convidar você, antes de ouvir essa mensagem, que se ela for relevante para você, envie essa mensagem para quem precisa ouvi-la hoje. E aproveita, verifica se você já segue o canal da nossa igreja, para você ser participativo de tudo que está acontecendo aqui. Não deixe de curtir e, no final, deixe um comentário sobre o que mais te edificou. Que Deus te abençoe. Vamos para a mensagem. Gente, nós estamos na série de mensagens O Lado Oculto. Quem está sendo abençoado por essa série de mensagens aí? Tem sido forte, né? E estava conversando com o pastor Tiago como que essa série de mensagens tem mexido com o nosso coração, porque, de fato, a gente vai destrinchando a vida de personagens bíblicos e, às vezes, a gente vai para um lugar onde muitas pessoas não entram, né? Porque a gente pega somente o momento da glória, a gente pega somente o momento da bênção na vida dos personagens bíblicos, mas essa série de mensagens tem feito a gente refletir muitas vezes sobre a fraqueza desses homens, muitas vezes sobre a humanidade desses homens, e às vezes a gente se reconhecer nessas fraquezas, se reconhecer naquilo que eles estão errando, que por muitas vezes a gente erra também, mas mesmo assim a gente vê a graça de Deus tocando na vida desses homens e alterando a vida deles. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Jeremias. Não sei se você conhece a história do Jeremias, e o Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão. Talvez você não se reconheça em ninguém da Bíblia e você é um cara chorão, eu quero te dizer que você pode olhar para a vida de Jeremias, né? Jeremias é esse profeta que ele lamenta muito, inclusive está lá o livro de Lamentações. A gente vê um homem que lamenta muito, um homem que chora muito, mas ao mesmo tempo que Deus usou de maneira grandiosa. Então ele é esse profeta chorão, um homem que foi chamado por Deus ainda muito jovem, bem no início da sua vida, ele recebeu um chamado de Deus, ele passa cerca de 40 anos da sua vida anunciando a palavra de Deus, ele começa ali o seu ministério muito cedo, e ele começa também a ser perseguido. Ele muito cedo começa a pregar, mas ao mesmo tempo ele começa a ser perseguido, ele começa a passar por vários tipos de problemas, ele, em algum momento da sua história, decide se vale a pena continuar ou se não vale a pena continuar. Ele se faz essa pergunta, ele para analisar se vale a pena ele continuar a sua liderança ali, o seu reinado. Então, de fato, ele é um homem que ele quase desistiu. Ele é um homem que ele fez certos tipos de orações que assustam até a gente que está lendo e pensa assim, essa não deve ser a oração de um profeta. Mas a Bíblia não esconde isso da gente. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 7. Jeremias, capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 7. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Jeremias 20, versículo 7 vai dizer: Senhor, Tu me persuadiste, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei no seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo, não posso mais. Ouço muitos comentando, pavor por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, Tu que me examinas, o justo, e vês o coração e a mente, deixe-me ver a Tua vingança sobre eles, pois a Ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e deixou ele muito alegre quando disse, você será pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade,
que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia, porque ele não me matou no ventre materno, então a minha mãe teria sido o meu túmulo e ela teria ficado permanentemente grávida. Por que sair do ventre materno? Só para ver as dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na vergonha? Que oração para um profeta, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Eu te peço que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que não seja a minha voz, que seja a tua voz. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a tua palavra encontrando cada coração aqui nesse lugar. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos e que a gente possa sair desse lugar alimentado pela tua voz. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que oração pesada de Jeremias, né? E antes da gente entrar nesse texto, a gente precisa voltar um pouco no contexto. No capítulo 1 de Jeremias, Deus chama ele muito jovem, muito cedo. Jeremias até tenta recusar, ele vai dizer para o Senhor, está lá em Jeremias 1,6, depois você pode ler na sua casa. Ele diz, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. E Deus responde, não diga sou apenas uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. Deus, no início do chamado de Jeremias, já está deixando claro para ele que ia ser difícil. No início do chamado de Jeremias, Deus já está deixando claro que a missão que ele tem não é uma missão fácil. No mesmo capítulo, Deus, ele está dizendo para Jeremias que ele seria levantado para arrancar, mas ele também seria levantado para edificar. Ou seja, o ministério dele, o chamado dele não era um chamado popular. O chamado de Jeremias era para que ele pregasse o juízo contra aquele povo. Israel novamente estava vivendo um momento complicado aqui, e ele não foi chamado para ser um profeta popular. Ele não foi chamado para pregar aquilo que o povo quer ouvir, mas ele foi chamado para pregar aquilo que Deus precisava falar no momento. E as coisas não melhoram. Ele começa a pregar, a sua própria cidade o rejeita, a sua família conspira para matá-lo, os sacerdotes o odeiam, os falsos profetas ridicularizam ele. Ele está passando por um momento terrível. O povo ignora as mensagens dele, ou seja, ele prega, e ele não vê resultado. Ele fala, e ninguém obedece o que ele está falando. E quantas vezes nós não somos assim? A gente prega para uma pessoa, a gente abre o nosso coração para levar o evangelho para alguém, e a gente faz, e a gente fala, e a gente se cansa, e quando você olha para a vida da pessoa, e a pessoa não absorve nada que você está falando, parece que entra no ouvido e sai no outro. Durante décadas, Jeremias ele vai anunciar o juízo de Deus, ninguém se arrepende, e como se isso tudo não fosse suficiente, a gente chega no capítulo 19. E no capítulo 19, Deus manda Jeremias pegar um vaso de barro, e ele pega esse vaso de barro, ele leva esse vaso diante dos líderes, ele quebra esse vaso como um sinal do juízo de Deus sobre Jerusalém, e a mensagem de fato não agrada a esses homens. E aí a gente chega no capítulo 20, no início do capítulo, o Passur, que é o sacerdote responsável pelo templo ali, ele manda prender Jeremias. Então Jeremias é preso, é espancado, é colocado num tronco, é exposto publicamente a motivo de vergonha. Eu queria que você imaginasse isso comigo, um homem que passou toda a sua vida pregando o evangelho, que recebeu um chamado desde cedo, ele começa a pregar para o povo, e o povo não se arrepende, o povo não se converte. Ele está gastando a sua vida pela pregação do evangelho, e esses homens não estão sendo transformados. E então ele começa a ser perseguido, ele é preso, açoitado, espancado. E o homem que estava simplesmente obedecendo a Deus, ele passa a noite inteira preso. Na manhã seguinte ele é libertado, e sabe o que ele faz? Ele continua pregando. Ele continua levando a mensagem. Ele continua anunciando o juízo de Deus sobre o povo. Ele permanece fiel.
mas quando ele termina de cumprir sua missão, ele desaba. E é importante a gente perceber isso, porque Jeremias ele não entrou em crise porque ele está em desobediência. Jeremias ele entrou em crise porque ele obedeceu e ele foi fiel e ele só teve sofrimento pelo fato dele ser fiel. Jeremias ele não entrou em crise porque ele deixou de obedecer, ele entrou em crise porque ele continuou obedecendo. Então o colapso dele não nasce da desobediência, nasce de um cansaço, de um desânimo, de falar e ele não vê resultado. E aí ele entra nesse colapso onde ele começa a fazer orações para Deus, que são orações muito duras, são orações muito fortes. E ele chega ao ponto de desistir. E quando a gente chega ao ponto de desistir daquilo que Deus chamou a gente para fazer, o que a gente pode aprender com Jeremias? Talvez você esteja aqui e não é que você está pensando em desistir. Dentro do seu coração você já desistiu. Não é que você está pensando assim, não, semana que vem eu vou desistir, não. No seu interior você já desistiu. O que a gente pode aprender com Jeremias aqui? E a gente pode separar essa palavra em 3 pontos. O primeiro ponto é que a fidelidade a Deus sempre terá um preço. Ser fiel a Deus sempre terá um preço. E eu queria que você voltasse comigo no versículo 7, Jeremias capítulo 20, versículo 7, o texto vai dizer: Senhor, Tu me persuadiste e fui persuadido, foste mais forte do que eu, prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, sempre que falo é para gritar violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. E quando a gente olha para o versículo 7, ele vai dizer: Senhor, Tu me persuadiste. Em outras versões, a minha Bíblia escrita aqui está em outra versão, inclusive, ele vai dizer: Senhor, Tu me enganaste e eu fui enganado. Ele está falando para Deus: Deus, você me enganou. São palavras que não parecem ter saído da boca de um profeta, não é verdade? Você chegar para Deus e falar assim: Deus, você me enganou. E no hebraico aqui, essa palavra é traduzida, persuadiste, como patá, significa reduzir, seduzir, atrair, enganar por persuasão. É a mesma palavra que é usada quando um homem quer seduzir uma mulher sexualmente. Ou seja, ele está dizendo que Deus ele seduziu ele e depois deixou ele na mão. São palavras pesadas aqui. Jeremias não está fazendo uma oração bonita, ele está derramando seu coração diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, quando o Senhor me chamou, eu não imaginava que seria assim. Eu sabia que iam existir dificuldades, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não imaginei que ia ser tanto. É como se ele estivesse falando para o Senhor: eu não imaginaria que a minha fidelidade ia me custar tão caro. E isso ensina algo para a gente, porque a fidelidade a Deus não ignora a dor que a gente sente. A gente precisa levar as nossas dores para Deus, e é isso que Jeremias está fazendo aqui. Jeremias ele não abandona Deus, ele leva a sua frustração até Deus, e isso faz toda a diferença. E quando a gente vai para a segunda parte do versículo, ele vai dizer: fostes mais forte do que eu e prevalecestes. Ou seja, ele está dizendo para Deus: eu tentei resistir ao chamado, mas você foi mais forte. E quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes a gente não resiste ao chamado? Você sabe o que Deus tem na sua vida. Você sabe para que Deus te chamou. E a gente resiste. Mas ele somente tentou resistir ao chamado, ele não conseguiu. O texto vai dizer que ele diz para Deus: você prevaleceu. É como se ele estivesse falando para Deus: você venceu, eu entendi. Ele não queria essa missão, mas Deus foi mais forte. Não porque Deus é um tirano, não porque Deus está lá de cima, né, com uns bonequinhos e umas cordas e mandando e fazendo do jeito que é necessário porque ele é um tirano, não, mas porque Deus é o criador de Jeremias e ele sabe
para que Jeremias foi criado. E Deus também é o seu criador, e Ele sabe para que você foi criado. Se tem uma pessoa que sabe o que é melhor para você, essa pessoa é Deus. Às vezes a gente sabe, ou pelo menos acha que sabe o que é melhor para a gente, mas a verdade é que Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus conhecia o propósito na vida daquele homem, e olhando para trás, Jeremias aqui entende que a obediência realmente teve um preço. O versículo 8 mostra esse preço. Ele fala: sempre que eu falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Ou seja, durante 40 anos esse homem pregou, esse homem advertiu, ele chorou, ele chamou o povo ao arrependimento. E qual foi o resultado? Pouquíssimas pessoas ouviram. Pouquíssimas pessoas se arrependeram. Ele foi preso, foi espancado, foi ridicularizado. A fidelidade de Jeremias não produziu aplausos para ele. Pelo contrário, produziu perseguição. E existe uma verdade que eu não acho que a gente precisa aprender, eu acho que talvez a gente precisa reaprender essa verdade, que é: nós, seres humanos, nós medimos sucesso pelo resultado, não é verdade? Você olha para a sua vida, e se sua vida estiver dando resultado, você pensa que você tem uma vida de sucesso. A gente mede o nosso sucesso pelos resultados, mas Deus, Ele mede sucesso pela fidelidade. Talvez, se a gente fosse olhar para a vida de Jeremias, a gente não ia ver um resultado muito grande de arrependimento, de pessoas se convertendo, mas esse homem continuou fiel, mesmo quando o povo não estava atendendo a mensagem que ele tinha. Talvez, se a gente fosse comparar o ministério de Jeremias com o ministério de outros homens de Deus, a gente vai falar: aqueles homens ali foram mais poderosos porque eles produziram resultados melhores, mas a métrica de Deus é diferente. Jeremias, ele foi um dos profetas mais fiéis das Escrituras, e talvez aos olhos humanos um dos menos bem-sucedidos. Mas Deus nunca chamou Jeremias para produzir resultados, Deus chamou Jeremias para ser fiel. E assim é na sua vida também. Deus não chamou você para produzir resultados. Às vezes os resultados vêm. Se a gente trabalha bem, se a gente entrega o que precisa ser entregue, de fato a gente produz resultado. Mas Deus não chamou você simplesmente para produzir resultado. Deus chamou você para você ser fiel. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja duro, o Senhor nos chama para um lugar onde a gente vai ser fiel. Porque o sucesso do reino nunca é medido apenas pelo que os olhos conseguem enxergar. E eu queria que você pensasse comigo num agricultor. Um agricultor, ele prepara a terra. Um agricultor, ele planta semente, ele rega, ele aduba, ele protege a plantação. Mas durante semanas, quando ele chega diante daquela terra que ele plantou, que ele adubou, que ele cuidou, ele olha e ele não vê nada. E ele pode olhar para aquela terra e falar: o que eu fiz aqui não está produzindo resultado nenhum. O que eu estou fazendo aqui não está produzindo fruto nenhum. Mas é porque ele não consegue enxergar além, ele está enxergando somente a superfície. Se a gente olhar somente para a superfície, o agricultor, semanas depois de fazer o teu trabalho, ele vai olhar para o trabalho dele e vai pensar: isso foi inútil. Mas enquanto ele não está vendo nada do lado de fora, enquanto ele não está vendo nada na superfície, para dentro, as raízes estão crescendo. E assim é na nossa vida quando nós decidimos dizer sim para Deus. Assim é na nossa vida quando a gente começa a olhar para o Senhor e dizer: eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor desejar na minha vida. É assim que Deus trabalha muitas vezes. Jeremias, ele não conseguia ver os frutos, mas Deus, ele estava escrevendo uma história muito maior do que a geração dele poderia imaginar. Tanto que nós estamos reunidos aqui, num domingo lindo como esse, pregando sobre Jeremias. Porque produziu fruto para a eternidade, a fidelidade desse homem. Talvez existam pessoas aqui que se identifiquem com a história de Jeremias. Você olha para a sua vida e você pensa assim: cara, eu estou fazendo tudo certo. Parece que nada acontece. Eu estou cumprindo com o protocolo.
Eu estou orando pelo meu filho, tem 10 anos, tem 15 anos e parece que nada acontece. Eu estou orando pelo meu casamento, eu já perdi a conta e parece que nada acontece. Você permanece íntegro no seu trabalho, na sua empresa, enquanto isso você olha as pessoas ao redor, muitas vezes infringindo algum tipo de lei e, de fato, produzindo algo, algum tipo de resultado, e você olha e fala, eu estou sendo fiel, mas na minha vida não está acontecendo nada, não está dando certo. Você serve na igreja, talvez, você chega cedo, vai embora por último, evangeliza, abre a sua casa, prega o evangelho, e você não vê nada acontecendo. E muitas vezes a única coisa que você recebe é uma crítica. Talvez você chegou aqui com uma pergunta que é, vale a pena mesmo continuar? Jeremias também fez essa pergunta. E ele não desistiu aqui porque ele era fraco, mas ele desistiu aqui porque ele estava sendo fiel há muito tempo. Não nasceu de uma desobediência, como nós falamos, mas nasceu de um lugar de perseverança, é o cansaço de quem continua fazendo, quem continua servindo quando ninguém percebe. Que continua fazendo mesmo quando Deus está em silêncio, que continua semeando, mesmo quando Ele não vê ninguém colhendo. E talvez Deus tenha colocado você aqui hoje para lembrar você de algo que é muito simples: a fidelidade nunca é desperdiçada por Deus. Deus está vendo você sendo fiel. João, mas não está produzindo resultado, continue sendo fiel. João, mas está difícil, continue sendo fiel. Talvez as pessoas não vejam, talvez ninguém reconheça, talvez os resultados ainda não tenham aparecido, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vê cada lágrima, o Senhor, Ele vê cada oração, o Senhor, Ele vê cada renúncia, e o Senhor, Ele vê cada obediência na sua vida e na sua história. Porque a verdade é que Deus nunca mede a sua vida apenas pelos frutos que você consegue enxergar. Ele mede pela fidelidade do seu coração. Nós precisamos ser fiéis. Mas existe uma pergunta que fica aqui, diante desse ponto 1, que é: se a fidelidade custa tão caro, se ser fiel custa caro demais, se ser fiel na vida de Jeremias significou ele ser preso, açoitado, ele ser humilhado, se ser fiel a Deus custa caro demais, por que simplesmente Jeremias não foi embora? Concorda comigo? Se é caro demais, simplesmente vai embora. Quando uma coisa é cara demais na nossa vida, o que a gente faz? Simplesmente vai embora. Gente, eu lembro uma vez que eu estava na Zara com a minha esposa. Ainda bem que ela não está aqui, senão ela ia brigar comigo porque eu estou contando isso. E eu estava na Zara com ela lá no Rio Sul. E a gente tinha que fazer alguma coisa, eu não lembro o que, ela foi comprar uma jaqueta. E aí ela amou linda essa jaqueta. Eu falei, é mesmo? É. E aí tinha várias jaquetas, todas com o mesmo preço, mas a que ela escolheu estava sem preço. Eu falei, deve ser igual aos outros. Eu falei, vamos lá no caixa, tá tudo certo. Quando a mulher falou o preço no caixa, eu quase caí duro. E aí eu falei, vamos para a Sear, de onde a gente nunca deveria ter saído. Quando eu vi o preço, eu saí fora. Por que Jeremias, quando viu o preço que era necessário ser pago para obedecer a Deus, ele não virou as costas e foi embora? Por que ele não olhou e falou, obedecer está caro demais, então eu vou sair fora, eu vou abandonar o ministério, eu vou parar de orar pelo meu casamento, eu vou parar de orar pela minha família, eu vou parar de orar pelo meu filho, eu vou parar de ser fiel no meu trabalho, eu vou parar de ser fiel nas minhas finanças? Por que simplesmente não ir embora? E o ponto 2 responde essa pergunta, que é: o fogo de Deus continua queimando quando nós queremos desistir. Quando a gente quer desistir, o fogo de Deus continua queimando dentro de nós. O versículo 9 vai dizer, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei no seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Eu não posso mais conter esse fogo. É isso que Jeremias está falando. Jeremias está declarando, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso.
Existe uma palavra que queima dentro do meu coração, que mesmo que o preço por pregar essa mensagem seja caro demais, eu não consigo fazer diferente. Jeremias aqui, ele não está pensando em desistir. Ele, de fato, na oração dele, ele desistiu. Ele falou, eu não vou falar mais. E isso parecia de maneira definitiva, mas então ele resolve parar e acontece algo inesperado, que é a oração dele dizendo, existe um fogo cerrado no meu peito. Existe uma mensagem que queima no meu coração. E é interessante que ele vai dizer que o fogo está retido nos ossos. O fogo não está nas mãos, o fogo não está nos lábios, não está na boca, não está ao redor. O fogo está nos ossos. É algo que faz parte dele. É algo que está intrínseco dentro dele. É um fogo que está preso dentro dele. E quanto mais Jeremias tenta segurar esse fogo, mais ele queima. Quanto mais tentam calar esse fogo, mais esse fogo vem para fora. Porque aquilo que Deus iniciou, ninguém é capaz de parar, nem mesmo a gente. O fogo da palavra de Deus, da pregação do Evangelho que Ele colocou dentro de você, nem mesmo você é capaz de impedir que esse fogo venha para fora. Foi Deus quem chamou ele, foi Deus quem formou ele, foi Deus quem colocou a sua palavra dentro dele. Jeremias não consegue apagar isso. E o interessante é que o texto acontece isso aqui e não vai mostrar que Jeremias recuperou o ânimo, não. Não diz que Jeremias no dia seguinte acordou motivado, não. Não está dizendo que o sofrimento acabou. O fogo continuava queimando mesmo quando ele estava cansado. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos o chamado de Deus na nossa vida. Porque Deus não sustenta a gente somente quando a gente está forte. Deus sustenta a gente principalmente quando a gente já não tem mais nenhum tipo de força. E sabe, a gente precisa levar essa mensagem. A gente precisa pregar esse evangelho. A gente não pode desistir de levar essa mensagem. A gente precisa deixar esse fogo que queima dentro de nós, essa mensagem da palavra do Senhor que queima dentro de nós, vir para fora para abençoar as pessoas. Quando eu leio essa história, eu lembro da história de uma mulher que foi mártir no século XX. Talvez você já tenha ouvido a história dela ou não. Se você não ouviu ainda, você pode estudar na sua casa. Depois eu vou só fazer um resumo. O nome dessa mulher é Esther John. Ela vem de uma família muçulmana. Uma família muito rica e uma família muçulmana. E ela entrega a vida dela para Jesus. E quando ela entrega a vida dela para Jesus, ela sabe que ela vai sofrer, ela sabe que ela vai ter retaliação daquilo ali. E a família dela rejeita a conversão dela. A história vai dizer que ela esperava todo mundo da sua casa dormir. Ela se cobria com um edredom e ela lia a palavra escondida dos seus pais com uma lanterna. E assim ela foi alimentando a sua fé. Só que a família dela não estava satisfeita que ela estava entregando a vida dela para Jesus. E então tentaram forçar um casamento dela com um muçulmano para que ela fosse obrigada a se tornar muçulmana. Então ela foge da sua casa, ela abandona a riqueza dos seus pais, ela abandona o conforto do seu lar, ela abandona a sua família, levando uma coisa muito preciosa com ela. Sabe o quê? O Novo Testamento. E essa mulher então sai da sua casa, levando o Novo Testamento ali. Ela vai anunciar o evangelho, ela começa a trabalhar como enfermeira em alguns lugarejos, simplesmente para ter oportunidade de levar a mensagem de Jesus para as pessoas. Mas um membro da sua família vai até ela e assassina essa mulher brutalmente. E a história vai dizer que quando a polícia encontrou seus pertences, descobriu os seus diários. E quando os investigadores leram seus diários, eles relatam que encontraram uma mulher com um amor profundo e inabalável por alguém chamado Jesus. O mundo viu uma mulher que perdeu tudo aqui. Perdeu a sua vida, perdeu a sua família, perdeu tudo. Mas Deus viu uma mulher que o fogo nunca se apagou. Deus viu uma mulher que
se entregou pela causa do Evangelho. E é exatamente isso que Jeremias está dizendo aqui. Houve um momento que ele quis parar, mas havia um fogo dentro dele que era maior do que o seu cansaço. Existia um fogo dentro dele que era maior do que a perseguição que ele estava passando. Existia um fogo dentro dele que era maior do que os açoites que ele estava levando. A pregação do Evangelho, o fogo da pregação dentro de nós, que como igreja nós precisamos deixar esse fogo queimar. Talvez você tenha entrado aqui exatamente como Jeremias, você não contou para ninguém, mas dentro do seu coração você já tomou algumas decisões. Dentro do seu coração você já falou, eu não vou mais servir. Liderar célula, cansei. Eu falo, ninguém me ouve. Eu corrijo, ninguém muda a rota. Pregar o Evangelho para o meu filho, parece que quanto mais eu prego, mais afastado ele fica. Orar pelo meu casamento, parece que quanto mais eu oro, pior fica a situação. Eu não vou mais abrir a minha casa, eu não vou mais discipular ninguém, eu não vou mais evangelizar. Eu não vou mais insistir. Talvez dentro de você seja isso que esteja ecoando nas suas emoções. Mas por fora você continua vindo para a igreja, por fora você continua servindo, mas por dentro você já desistiu. Jeremias conhece esse lugar. E sabe o que ele descobriu? Que existe uma graça de Deus maior do que a nossa desistência. Existe uma graça de Deus maior do que a nossa capacidade de chutar o balde. Existe uma graça de Deus maior do que a nossa capacidade de desistir. Porque enquanto Jeremias estava dizendo, eu não vou mais, Deus estava dizendo para Jeremias, eu ainda não terminei a obra na sua vida. E é isso que esse fogo representa, não é apenas o chamado, mas é a graça perseverante de Deus, é a graça de Deus que não nos deixa desistir, é a graça de Deus que te trouxe aqui nessa manhã, para que você venha caminhar mais uma milha. É Deus dizendo para você, você pode estar sem forças, mas eu continuo sustentando você debaixo da minha poderosa mão. Talvez hoje você não tenha mais vontade de orar, mas alguma coisa lá dentro de você ainda faz você dobrar os joelhos. Talvez você já tenha abandonado a leitura da Bíblia tão recorrente, mas alguma coisa dentro de você, quando você ouve sobre a palavra de Deus, quando você pensa em fazer um devocional, queima dentro de você, mesmo que pouco. Talvez você tenha prometido nunca mais voltar e mesmo assim você está aqui. Sabe por quê? Porque Deus é mais comprometido com o propósito que Ele tem na sua vida do que você mesmo. Você pode achar, eu sou comprometido com o propósito que Deus tem na minha vida. Eu quero te dizer, Deus é mais comprometido ainda com o propósito que Ele mesmo destinou para você. Quantas vezes a gente não fala que vai desistir? Quantas vezes a gente fala, essa aqui é a última vez? Eu lembro que quando eu entrei pelas portas dessa igreja pela primeira vez, eu falei com o Fernando assim, eu vou sentar no último banco e eu não vou servir nunca mais. Chega. Mas existe uma graça de Deus que é maior do que a nossa capacidade de desistir. Foi Ele quem começou, foi Ele que colocou esse fogo no teu coração, foi Ele que acendeu esse fogo e Ele não abandona a obra das suas mãos. O apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. O mesmo Deus que chamou Jeremias é o Deus que continua sustentando seus filhos. Porque a verdade é que a nossa perseverança nunca começa em nós, e começa na fidelidade de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu estou segurando na mão de Deus. E quando a gente segura na mão de Deus, a gente segura hoje. E amanhã, quando está tudo mal, a gente solta, não é verdade?
Quando está tudo bem, você segura a mão de Deus. Quando está dando ruim, você solta. Mas quando é Deus que segura na nossa mão, Ele não solta nem no momento bom, nem no momento ruim. E talvez alguém ainda possa pensar, tá bom, Jeremias, ele entendeu que tinha um preço muito alto a ser pago por pregar o Evangelho. Ele entendeu que existia um fogo no seu peito que não deixava ele parar. Mas e aí? Ele foi fortalecido? Ele nunca mais sofreu? Não. A verdade é que o capítulo mostra completamente ao contrário. Logo depois dele dizer que existia um fogo cerrado no seu peito, logo depois dele dizer que ele não ia mais desistir, ele chora. Ele coloca ali diante de Deus a sua confiança que está sendo completamente abalada, ele está lamentando, ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Para mim essa talvez seja uma das orações mais duras da palavra. Um profeta dizendo, maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia que o meu pai descobriu, você será pai de um menino. Isso é muito duro. Eu não sei se você sabe, mas a minha esposa Fernanda está grávida. E quando a gente descobriu isso, eu posso elencar para você como um dos momentos mais felizes da minha vida. E quando você descobre que você vai ter um filho, quando você descobre uma gravidez, isso é momento de muita alegria. E você olha para um profeta, voltando no tempo e analisando o tempo quando ele foi concebido, falando, maldito aquele dia, porque desde aquele dia eu sofri muito por causa da causa do Evangelho. É uma dor muito grande no coração de Jeremias. Mas o que Deus está ensinando aqui para a gente é que de fato Ele nos sustenta e nem sempre Ele muda imediatamente as coisas ao nosso redor. Ele sustenta a nossa fé mesmo quando os nossos sentimentos estão sendo tratados. E aí a gente vai para o terceiro e último ponto, que é Deus, Ele não espera uma fé perfeita, mas Ele espera um coração sincero. A gente muitas vezes quer apresentar para Deus uma fé perfeita. A gente muitas vezes quer mudar as nossas orações antes de fazer a oração para Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem uma oração para fazer para Deus, você pensa assim, não, deixa eu melhorar isso aqui, eu não vou falar isso para Deus. Espera aí. Mas quando a gente vai ver a história desses homens de Deus, a gente vai ver homens que apresentaram o seu coração exatamente do jeito que era para Deus, porque Deus nunca se importou com corações verdadeiros. Deus nunca se importou que a gente faça orações verdadeiras. O problema de Deus é quando a gente finge. O problema de Deus é quando a gente maqueia a nossa oração, ou maquia, não sei agora, travei no português. É quando a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é. E o texto, ele vai dizer pra gente, no versículo 14, que ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. E uma das coisas mais impressionantes nesse capítulo é que isso está na Bíblia. Talvez se fôssemos eu e você editores da Bíblia, a gente tiraria essa parte. Não, isso aqui está muito ruim para um profeta, né? Deixa eu analisar melhor esse texto aqui, deixa eu jogar no chat GPT, manda limpar essa parte, porque isso aqui está muito ruim. Entrar isso aqui na Bíblia, um profeta amaldiçoando o dia que ele nasceu. Mas Deus não esconde isso da gente. Deus faz questão de deixar isso registrado, porque Deus, de fato, Ele não ama uma versão maquiada dos seus filhos. Deus, Ele ama você exatamente do jeito que você é. Com as suas crises, com as suas dores, com as suas orações difíceis. Jeremias, ele chega diante de Deus aqui confuso, sem respostas. Mas ele continua falando com Deus. Essa é a chave do texto. A mensagem dele é dura, a oração dele não é uma oração confortável de ler. A oração dele tem dor, tem lamento, tem choro, mas continua sendo oração. Você pode chorar, você pode espernear, você pode gritar, você pode se revoltar, mas faça isso diante da presença de Deus. O problema é quando a gente quer fazer isso fora da presença.
A chave do texto aqui é que Jeremias ele está fazendo tudo isso, mas ele está fazendo isso no lugar da oração. Ele continua falando com Deus e isso é fé. A gente aprende desde pequeno que a gente tem que ser forte. A gente aprende desde pequeno, às vezes até espiritualmente, né? Que a gente tem que chegar na igreja e falar que está tudo bem. Uma vez eu ouvi uma pregação em que o pregador falava assim: está tudo mal na sua vida, está tudo desmoronando, mas você vai fazer o quê? Você vai se maquiar, vai arrumar o cabelo, vai chegar na igreja, vão perguntar, está tudo bem? Você vai falar, está tudo bem. Mas quando a gente olha para a história de Jeremias, a gente vê um homem falando para Deus: Deus, maldito o dia que eu nasci, porque eu estou sofrendo desde aquele dia. E ele está colocando o coração diante de Deus e falando assim: Deus, trata o meu coração. Talvez não esteja tudo bem para você, talvez você esteja passando um momento muito ruim e ninguém sabe. Mas o que você precisa fazer é colocar o seu coração diante de Deus. Muitas vezes a gente está respondendo que está tudo bem, quando não está. A gente está falando que está vivendo vitória, quando na verdade a gente está vivendo derrota. E às vezes a gente está desmoronando por dentro, mas por fora a gente está sorrindo, está cantando, está servindo. E Jeremias está ensinando algo para a gente, é que Deus prefere uma oração desorganizada do que um coração distante. João, mas a minha oração está desorganizada, eu estou completamente desorientado, a minha vida está uma bagunça. Continua orando, só não se afasta da presença do Senhor. A verdade é que Deus suporta as nossas perguntas, Deus suporta as nossas lágrimas, o nosso lamento. A única coisa que Deus não quer é a nossa independência. É a gente começar a caminhar sozinho. O que a gente pode perceber nesse texto é que Jeremias nunca abandona Deus. Ele questiona Deus, mas ele nunca abandona Deus. Ele continua falando com Deus. Talvez hoje você pense que Deus não aguenta mais ouvir o que está dentro do seu coração. Mas a história de Jeremias prova o contrário. Deus já conhece teu coração. Chega de esconder seu coração de Deus. Chega de querer colocar uma maquiagem naquilo que não precisa. Quando a gente vai ver a história de Davi, você vai ver orações, às vezes, de Davi revoltado. Você já leu? Senhor, aniquila meus inimigos, quebra os dentes dele. Você fala, meu Deus, está na Bíblia? Mas é um homem orando, porque é melhor você apresentar sua revolta diante de Deus do que você apresentar sua revolta para as pessoas. É melhor você se trancar no seu quarto e falar, Senhor, esse aqui é o meu coração, esse aqui é exatamente quem eu sou e eu preciso de transformação, eu preciso do Senhor. Jeremias nunca parou de conversar com Deus e foi isso que manteve ele de pé. E é isso que mantém eu e você de pé. Continuar na presença. O que vai manter você de pé não é os seus problemas milagrosamente sumirem. O que vai manter você de pé não é as coisas fluírem, os resultados aparecerem. O que vai manter você de pé é você permanecer na presença de Deus. E Jeremias ele vai dizer, maldito o dia que eu nasci. E Jesus nunca amaldiçoou o dia que ele nasceu, porque foi exatamente para esse dia que ele veio. Jeremias queria não ter vindo ao mundo, Jesus ele escolheu entrar no mundo. Jeremias ele sofreu por anunciar a palavra, foi dolorido para ele anunciar a palavra. Jesus sofreu porque ele era a palavra. Jeremias, ele queria que a sua missão terminasse, ele estava angustiado, mas Jesus, ele permaneceu fiel até o ponto de dizer, está consumado. E porque Jesus permaneceu, hoje, o Senhor nos dá a capacidade de permanecer também. Porque Jesus permaneceu naquela cruz, hoje eu e você podemos estar aqui e receber uma injeção de ânimo da parte de Deus para continuar fazendo o que Ele chamou a gente para fazer. Ou para voltar a fazer o que a gente nunca deveria ter largado.
Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Se você puder, abaixar sua cabeça. Eu vou fazer uma oração aqui, talvez você tenha chegado aqui exatamente como Jeremias. Cansado, com muitos questionamentos a Deus. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é a solução do seu problema. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa história, tudo muda. Quando nós temos um encontro com Deus, tudo muda, porque Ele muda a nossa perspectiva, Ele muda o nosso interior e Ele coloca dentro de nós um fogo que não se apaga. Se você está aqui, talvez você nunca tenha entregado sua vida para Jesus. Essa manhã é manhã de você fazer isso. Ou talvez você está aqui dentro e você está afastado. Está afastado da presença do Senhor. Está afastado da igreja, está afastado da casa de Deus, mas dentro do seu coração existe um fogo, mesmo que bem pequeno. E você hoje deseja tomar uma decisão, que é a decisão de voltar para a casa do seu Pai. Eu vou fazer uma oração aqui, se você é uma dessas pessoas, repita essa oração comigo no seu coração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Senhor Jesus, eu te peço, transforma a minha história, transforma a minha vida. Eu reconheço hoje o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, da minha história. Eu reconheço que eu preciso de Ti, eu não quero mais caminhar no lugar da independência, não, mas eu quero ser dependente da Tua presença a partir de hoje. Eu te peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Transforma o meu coração e me leva a viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Essa é a oração que eu faço, ainda de olhos